Olá pessoal, nesse terceiro e último vídeo da série A Bolsa Está Barata, nós traremos aqui 6 empresas, serão 6 empresas dos quais, de acordo com os múltiplos que eu vou explicar um pouquinho sobre cada um, estão baratas na bolsa e com bons fundamentos. Antes de começar, eu queria deixar claro que vamos deixar aqui embaixo um link com o WhatsApp da mesa. Todos os ativos e todas as informações que vamos passar são validadas e são retiradas das casas de análise das quais temos homologadas, que são XP Investimentos, Levante, Inside e Eleven. Se você tiver interesse e quiser se aprofundar mais no tema, no WhatsApp você pode pedir o relatório completo com todo o case de cada uma das empresas das quais vamos falar aqui. Para fazer a avaliação dessa empresa, utilizamos 5 múltiplos diferentes. Antes de iniciar a falar sobre o que são esses múltiplos, é importante que você saiba o que é um múltiplo. Uma empresa, ela pode ser avaliada de acordo com os seus múltiplos. Existem vários, como eu disse, traremos 5 aqui. Uma comparação para você entender o que é um múltiplo é comparar, por exemplo, com um apartamento. Eu imagino que você queira comprar um apartamento aqui na região da Vila Olímpia. Como você faz para saber se esse apartamento negocia um preço justo ou não? Simples, você vai olhar quanto ele vale o preço por metro quadrado, quanto que valeria um aluguel comparando com outros. Isso é uma forma de múltiplo e com isso comparando com seus pares equivalentes de tamanho, de perfil e de localização, você tem ali de fato quanto que vale aquele apartamento, você tem ali uma sensação de qual é o preço que se deve pagar ou não por aquele ativo. Agora, iniciando, traremos aqui 5 múltiplos. Antes de começar os múltiplos, novamente, é importante você avaliar muito mais do que isso. Existem outros dados, outros múltiplos, mas também é importante avaliar a saúde financeira da empresa, qual setor ela está inserida, potencial de crescimento. De novo, aqui embaixo no link você consegue o relatório completo, uma lista certificado, com toda a recomendação sobre essa empresa. Primeiro múltiplo que faremos a avaliação aqui é o EV/EBITDA. O EV, traduzido do inglês para português, primeiro em inglês, Enterprise Value, basicamente traduzindo do português, ele significa o valor da firma. O cálculo é muito simples, você vai pegar o valor de mercado da empresa, mais as suas dívidas, menos o caixa da empresa, e você vai ter o resultado final. Esse múltiplo, nós pegaremos o EV, que é o valor da firma, dividido por EBITDA, já traduzindo para português, que é de contabilidade. O EBITDA aqui no Brasil significa o LAGIDA, que é o múltiplo antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Este múltiplo aqui, quanto menor, melhor. E na nossa análise, nós vamos procurar empresas que tenham no máximo 10 vezes negociado EV/EBITDA. O segundo indicador que vamos avaliar numa empresa para esta análise é o endividamento dela. E aqui utilizaremos um múltiplo de dívida líquida dividido pelo EBITDA. O EBITDA, novamente, já expliquei. A dívida líquida, basicamente, nós temos aqui a dívida bruta da empresa, menos o caixa e as disponibilidades da empresa, do qual teremos o resultado. Este daqui, novamente, é um múltiplo que quanto menor, melhor. Então, nesta nossa análise, faremos uma avaliação de empresas, procuraremos aqui empresas que tenham no máximo 3 vezes dívida EBITDA. O terceiro indicador, múltiplo que faremos avaliação aqui dentro da nossa análise, é o ROI, que significa em inglês Return on Equity, ou em português, retorno sobre o patrimônio líquido. Aqui, basicamente, nós temos um dado que vai fazer a conta de quanto a empresa está gerando de retorno sobre o seu patrimônio líquido. A conta é muito simples, você pega ali o resultado da empresa, o lucro, e divide pelo patrimônio líquido e vai dar uma razão do qual a gente busca aqui que uma empresa tenha, no mínimo, 15% de ROI. O quarto indicador que faremos a avaliação aqui é o preço dividido pelo valor patrimonial. Conta muito simples, você pega o preço, divide pelo valor patrimonial, você vai ter uma razão que chega até 1. Acima de 1 quanto mais a empresa tiver acima de 1, ela está mais cara, e quanto mais baixo do que 1 vez, ela estará mais barata. Aqui é um indicador bastante simples, basicamente eu estou avaliando quanto a empresa vale no mercado e qual é o seu patrimônio líquido. Ou seja, se a razão estiver abaixo de 1 vez, você está comprando a empresa mais barata do mercado do que se você somar todo o patrimônio líquido. E o inverso é verdade se a razão estiver acima de 1 vez. Aqui, o objetivo foi buscar empresa que negocia até 1 vez o patrimônio líquido. O quinto e último indicador é o P dividido pelo E, que é o preço da ação dividido pelo lucro líquido da empresa. É um indicador super simples e um dos mais utilizados, se não mais utilizados pelo mercado. A razão que vamos utilizar aqui é de até 8 vezes lucro.
super importante. Para não deixar muito extenso o vídeo, eu vou deixar aqui embaixo o e-book que vai explicar detalhadamente cada um desses múltiplos, como calcular, mas mais importante do que isso, vou deixar um link de sites que você consegue já esse número pronto. Hoje é muito fácil você ter esse número pronto e não precisa ficar lá olhando no balanço para calcular o número final. A primeira empresa que faremos aqui é a Itaúsa. A Itaúsa, que é a maior holding de investimentos do país, criada originalmente para absorver as empresas do próprio Grupo Itaú. Então ela tem um investimento forte do Grupo Itaú, que já foi quase 100% do total investimento, hoje é aproximadamente 80%. Ela tem investimento na Dexco, que também é do Grupo Itaú, que é a Deca, quem conhece ela pelas suas roupas, seus vasos sanitários. Também tem investimento atualmente na Alpargatas, que é dona da Havaiana, todos devem conhecer. Ela tem investimento no setor de transmissão, de saneamento. Ela investiu recentemente na CCR, que é a empresa de concessão de rodovias e concessões públicas no geral. E também ela investiu recentemente na NTS, que era uma empresa da Petrobras, uma empresa de gasoduto e a maior rede de gasoduto do Brasil. Como vocês podem ver, eu subi agora. A Itaúsa negocia atualmente 5,9 vezes EBITDA, 5,8 vezes o lucro PL. Ela negocia 1,12 vezes o PVP, que é o preço da ação sobre o valor patrimonial. A Itaúsa tem uma entrega constante de ROI, isso é muito importante para uma empresa como ela, que constantemente paga bons dividendos de 20%, e ela tem uma dívida líquida super baixa de 0,38 vezes. Como vocês podem ver, a Itaúsa é um consenso de mercado e recomendação. Boa parte, quase 80% dos analistas que acompanham o papel hoje dão recomendação de compra. Eu subi aqui uma tabelinha da Bloomberg, farei isso para os demais ativos também, para mostrar como que está o consenso de mercado sobre o ativo. A segunda empresa que traremos é a Vibra Energia. Para quem acompanha o mercado, o ticker dela na bolsa é VBBR3. A Vibra Energia foi constituída inicialmente para absorver toda a operação de distribuição e comércio de combustíveis e derivados de petróleo da Petrobras. A Vibra é a maior empresa do setor no Brasil, ela possui a maior capilaridade do setor também, e também com uma estrutura logística robusta para poder distribuir para todo o território nacional. Agora, como vocês podem ver, eu subi novamente a tabelinha de múltiplos aqui, negociando a 6,1 vezes EBITDA, 8,9 vezes PL, lucro. Importante, eu não comentei na Itaúsa, tá? Esses números de EBITDA e BL são projetados para o ano de 2023, ok? Ela negocia 1,41 vezes PVB, que basicamente é o preço dividido pelo seu valor patrimonial, que entrega um ROI consistente ao longo do tempo. Ela tem um ROI médio de 21%, também bastante alto, e ela tem uma dívida líquida EBITDA de 2,9 vezes. A tabelinha de recomendação e consenso da Bloomberg, vocês podem acompanhar que também é um consenso de mercado. Quase 90% dos analistas que acompanham a empresa dão recomendação de compra com nenhuma recomendação de venda. Terminando aqui as blue chips, né? Falaremos da terceira empresa, que é a Suzano. A Suzano, com certeza, consenso de mercado, é um dos ativos que mais tem exposição de institucionais. Para quem não sabe, institucionais são os fundos de investimentos locais e também pode ser fundos lá de fora. A Suzano é a maior empresa do setor no mundo de papel e celulose, 80% de sua receita proveniente de exportações, então automaticamente é uma empresa que te deixa menos exposto ao cenário interno brasileiro, mas ao mesmo tempo ela também te coloca exposto à variação cambial, que é positivo principalmente para uma boa diversificação de carteira. Aqui já falando de um múltiplo, que é o EBITDA, a Suzano é um ativo que é um consenso geral do mercado, que negocia muito barata, a 5,6 vezes EBITDA projetado para o ano de 2023, próximo das suas mínimas históricas quando a gente avalia especificamente este múltiplo. A empresa também negocia 9,1 vezes PL, que é o preço dividido pelo lucro. Entregou ano passado o maior resultado da história. Ela entregou ROI de 48%, um número muito alto. Ela negocia 1,5 vezes o PVP, que é o valor patrimonial da empresa. E por fim, ela tem uma dívida EBITDA de 1,82 vezes. Quem acompanha aqui, a Suzano, ela comprou a Fibra em 2018 e foi um ativo que o mercado se preocupou muito com a alavancagem após essa aquisição. Isso foi uma preocupação ao longo dos últimos anos, só que a empresa ela conseguiu gerar um caixa bem resiliente nos últimos anos, muito forte, o que transformou a dívida dela atual em patamar similar ao visto antes da aquisição da Fibra. Antes, temos recomendação em todos os campos de análise homologada pela Critério, mas na Bloomberg nós temos aqui o consenso de 61% dos analistas que acompanham o papel dando recomendação de compra. Essa já não é um consenso geral, mas a gente entende que sim, é um ativo que negocia um bom desconto e que vale a pena ter na carteira.
Agora vamos trazer a nossa Small Cap, a primeira da lista, que é a Vamos 3. Quem acompanha um ativo que se fala bastante, a Vamos, que é do grupo da Simpar. Anota aí o tick, VAMO3, a Vamos. A Vamos, ela é uma das maiores empresas se você for de aluguel, mas aqui especificamente é uma empresa que foca no aluguel de caminhões. E no setor ela é líder absoluta, com quase 3 vezes mais ativos do que o seu concorrente mais próximo. Além do aluguel de caminhões, a empresa vem focando forte no aluguel de máquinas para o setor agrícola. Tanto o setor de aluguel de caminhões como o setor de aluguel de máquinas para o setor agrícola tem um potencial de crescimento muito forte ao longo dos próximos anos, principalmente quando comparamos o que já vimos em países mais desenvolvidos como os Estados Unidos. A empresa tem uma ampla presença nacional, com 51 lojas em 11 estados, oferecendo um portfólio de soluções e serviços completos para os seus clientes. Agora, subindo aqui nossa tabelinha de múltiplo, a Vamos negocia 5,8 vezes EV/EBITDA projetado para esse ano. Lembrando que é uma empresa de crescimento forte, então se você olha no site de múltiplos, eles estão olhando o resultado do último ano e esperamos um crescimento forte de pelo menos 30% na receita para este ano. Ela negocia PL, preço dividido por lucro, de 12,7 vezes, ao ROI médio entregue 19% e uma dívida líquida EBITDA por volta de 2,9 vezes. Aqui a tabelinha de consenso da Bloomberg, essa daqui é um consenso geral. Os 14 analistas que acompanham a empresa dão recomendação de compra no ativo. A segunda empresa aqui das Small Caps é a 3Tentos. Para quem acompanha aí no mercado, o ticker dela é TTEM3. A 3Tentos é uma empresa ligada ao setor agro, mas ela é uma empresa um pouquinho diferente. Vou explicar aqui rapidamente qual que é o principal negócio dela. A 3Tentos, ela tem lojas localizadas no Rio Grande do Sul e no Centro-Oeste, principalmente. Ela vende produtos para o produtor rural final, principalmente produtor médio. Ela vende ali insumos, sementes, defensivo e outros produtos. E ela faz um tipo de escambo com esse cara. A maior parte do resultado dela vem disso. Ela vende o produto em troca da produção. Com essa produção, que normalmente é soja, ela transforma isso em farelo e também em biocombustíveis através de suas usinas, e aí através disso ela vende no mercado, gerando a receita da empresa. Ela também ganha, lógico, dinheiro com a venda de produtos, mas o grosso dessas lojas é utilizar esse escambo, que basicamente é trocar a produção do produtor rural lá na outra ponta pelos produtos que ela fornece para ele. Agora, subindo aqui nossa tabelinha de múltiplos, a 3Tentos negocia hoje a 6,6 vezes EV/EBITDA projetado para 2023, 7,7 vezes preço dividido ali pelo lucro, 7,7 vezes lucro. Ela entrega um ROI consistente ali por volta de 20% ao ano, um número bem interessante. Ela negocia hoje 2 vezes o seu valor patrimonial e ela tem uma dívida líquida super baixa de 0,3 vezes EBITDA. Também é um consenso geral a 3Tentos, 100% dos analistas que acompanham a empresa dão recomendação de compra. Você pode ver ali que os 7 analistas que acompanham dão recomendação de compra no ativo. Por fim, aqui um negócio um pouquinho mais fácil de explicar é a Pague Menos, que é uma rede de farmácia, acho que aí todo mundo conhece. Para quem acompanha, o ticker dela na bolsa é PGMN3. A Pague Menos, que é a maior rede de farmácia do Nordeste e a terceira maior rede de farmácia do Brasil. Ela possui 400 lojas espalhadas em todo o território nacional. A empresa está focada no crescimento, ela tem um pipeline extenso de abertura em novas lojas em todo o território nacional. Além disso, é uma empresa ligada ao setor mais resiliente, né? No final do dia, quem ali tem uma doença precisa comprar o remédio com ou sem crise, focada principalmente em medicamentos genéricos e também produtos de necessidade e bem-estar do dia a dia. Subindo aqui a planilha da Bloomberg, vocês podem acompanhar que praticamente unânime a recomendação de compra. Existe apenas uma recomendação neutra, quase 90% dos analistas dão recomendação de compra do ativo. E a Pague Menos, com certeza, também é um ativo que vale ficar de olho e vale ter na carteira. Mas, voltando aqui, importante, além de vocês acompanharem os múltiplos, o setor, um ponto muito importante é acompanhar o resultado das empresas ao longo dos próximos trimestres, né? A gente sabe que ao longo do tempo tudo pode mudar, o resultado hoje que é os números que hoje são amanhã pode ser totalmente diferente. Então todos os ativos que nós trouxemos aqui, de fato, negociam muito barato, mas é necessário acompanhar. Como sabemos que você aí do outro lado talvez não tenha todo esse tempo, conte com a gente aqui da Critéria. De novo, deixamos o link aqui embaixo, além de pedir o relatório, estamos 100% à disposição para atendê-lo. Finalizando aqui a parte múltiplos, é importante salientar que cada empresa tem uma característica diferente. Então, por exemplo, a gente está falando aqui de valor patrimonial e estamos buscando abaixo de 1.
mas empresas que dependem mais de capital intensivo é comum que elas tenham um valor patrimonial acima de um. Dificilmente encontraremos empresas abaixo desse nível. Ao mesmo tempo, quando eu busco uma empresa de crescimento, e falarei no celular de small cap, é muito difícil encontrarmos empresa negociando a um preço BL, preço lucro muito baixo. Exatamente o mercado para o crescimento futuro. Então essas métricas que trouxemos aqui é uma métrica que vamos acompanhar para todos os ativos, mas é lógico com as especificidades de cada setor. Então se vocês gostaram desse vídeo, peço que curtam aqui embaixo, se inscrevam no canal e ative a notificação para acompanhar os nossos próximos vídeos. Se tivermos aí bastante curtida, eu quero trazer um próximo vídeo falando aí sobre operações estruturadas e como utilizar opções para proteger a sua carteira. Então eu fico aguardando vocês no próximo vídeo. Até mais!